Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow News, eu sou o Igor e hoje aqui na mesa comigo temos Kim Kataguiri, tudo bom, cara? Tudo bem, boa noite. E temos também Felipe Moura Brasil. Salve, salve, Igor, Kim, audiência qualificada do Flow News. E a gente tem um monte de coisa pra gente falar hoje, né, cara? Especialmente vamos explorar a presença do deputado Kim Kataguiri aqui pra gente ver o que ele acha de uns assuntos aí polêmicos, né, cara? Vamos ver se a gente não consegue... entender melhor aqui os meandros de Brasília, não é? Tá me contar uns segredos, cara? Não, Tá me contar umas fofoca? talvez. Ah, eu gosto de fofoca. Eu tentei arrancar uns segredos aqui nos bastidores, perguntei, o que você pode contar pra gente, você não pode falar ao vivo? Falar, agora tá todo mundo de recesso, tá todo mundo nas suas bases e Todo tal. mundo fazendo campanha, né? Não tem, não tem muitos segredos aí. Bom, então pra gente começar aqui, falando de campanha, cara, vamos falar um pouco da campanha do Renan, que ontem saiu uma pesquisa nova da Quest, né? E o Renan aparece numa colocação diferente do que, confesso, eu esperava uns meses atrás aí, tá? Estava até conversando lá embaixo como surpreende isso daí. Qual a análise que tu faz? O que tá acontecendo, cara? Por que tem um movimento, uma parcela interessante, segundo a pesquisa, apoiando um candidato que surge pela primeira vez como um candidato? Quer dizer, é isso, entendeu? Eu acho o primeiro ponto, o Renan, ele é o único que tem proposta. E isso pode parecer papinho, mas assim, de fato, e acho que vocês têm entrevistado pré-candidatos, agora o Renan é candidato, você não vê substância, você não vê profundidade em nenhum dos outros candidatos. Porque você vê, a proposta do Lula, tome gás. A proposta do Flávio, solta meu pai e dá celular para 60 milhões de mulheres. Sim, é uma coisa muito tosca, é uma coisa muito rasa, né? E o Renan não só ele tem propostas, ele tem excelentes propostas que ele se aprofunda e ele viraliza falando de proposta, que é uma coisa difícil, né? Geralmente as pessoas gostam de embate, geralmente as pessoas gostam de crítica, de sarcasmo, de acidez, que o Renan tem tudo isso. Só que, falando de proposta, um dos vídeos que mais viralizou dele é falando sobre fusão de município. Falando sobre, olha, boa parte dos municípios brasileiros são inviáveis, são minúsculos, existem só para ter prefeitura e câmara de vereador, que você gasta mais com o prefeito e com o vereador do que com o cidadão, né? O orçamento da cidade está mais voltado para financiar a estrutura política do que o próprio município. E ele viraliza falando disso, ele viraliza falando de lei de responsabilidade gerencial, né? De você ter meta para que o prefeito cumpra um básico de educação, de saúde, de segurança pública, de saneamento básico. Se ele não bater, ele se torna inelegível, diminui o repasse da União na gestão dele. Então, eu acho que o primeiro ponto, tem propostas, tanto que nós resumimos as nossas propostas agora no plano que a gente protocolou para o TSE. TSE a gente protocolou 60 páginas, que é o livro amarelo, nossas propostas resumidas, mais o livro amarelo em si, que a gente lança no nosso congresso, dia 1º de agosto. Tem 360 páginas, né? Então, a gente entra no detalhe, a gente fala sobre as mais diversas áreas. Eu, pessoalmente, fiquei aí encarregado como futuro ministro da Reforma de Estado, aí anunciado pelo Renan, da coordenação da parte econômica, que também está excelente, assim, vai ser o maior... eu ouso dizer que é o plano mais econômico, mais ousado desde o Plano Real, né? Assim, é realmente uma mudança estrutural do orçamento brasileiro que a gente não viu aí desde o Plano Real. Então... eu acho que o primeiro ponto é de ter proposta, de ter substância. Outro ponto, a estratégia que ele tem adotado de visitar os municípios que nunca nenhum outro pré-candidato à presidência da República jamais foi. Não é que ele tá indo em lugares que o Lula ou que o Flávio não vão, ele tá indo em lugares que nunca ninguém desde a Nova República foi para fazer campanha, né? Municípios pequenos, e ele não fala sobre as suas pautas nacionais quando ele vai nesses municípios, ele fala sobre as pautas locais, né? Hoje ele estava, inclusive, gravando ali num local conhecido, acho que é por ter garimpo ilegal, até agora que ele é candidato oficialmente, passou a ter segurança da Polícia Federal, e a Polícia Federal faz análise de risco em cada agenda dele. Dessa vez, teve 60 PFs ali com um fuzil para fazer a segurança, que era uma área realmente de risco. E ele fala sobre os problemas locais, e isso gera uma repercussão muito grande, porque o Renan, a nossa avaliação de estratégia de campanha o Renan não é uma figura grande o suficiente hoje para ser um baita evento num grande centro, né? Então, o Renan na cidade de São Paulo, é um cara a mais. Agora, o Renan numa cidade de 15 mil habitantes é um evento para a cidade, para a região. As pessoas vão na porta da rádio, gera uma impressão gigantesca, principalmente quando ele está falando dos problemas da própria região,
né? Porque mesmo quando um candidato à presidência vai, geralmente ele fala sobre as pautas nacionais ou sobre os problemas do Estado de maneira geral, mas não daquela cidade especificamente. E isso tá gerando um crescimento, né, de pessoas que estão falando sobre ele em espaços que os outros candidatos não estão entrando. Então, eu acho que esses dois elementos ajudam, né, a mostrar do porquê que a campanha do Renan tá crescendo. E um terceiro elemento fundamental que para mim é sintomático do porquê o Renan vai vencer. E hoje, quando eu falo isso em Brasília, ou quando eu falo isso para jornalistas ou analistas políticos, ou quando eu falo para o mercado, todo mundo ri da minha cara, né? Mas esse terceiro elemento é fundamental do porquê que eu acho que o Renan vai ganhar. Ele é o único que tem militância orgânica. Ele é o único que tem pessoas que batem no peito com orgulho e falam, cara, eu tô com muita vontade de apoiar o Renan, de mostrar o vídeo dele para o meu pai, para minha tia, para o meu filho, para minha avó, de levar a gente pro evento. Eu tenho orgulho de apoiar o Renan. Você não vê isso, né? Bom, na candidatura do Lula, a juventude, né, que poderia, a esquerda, que poderia fazer uma campanha mais apaixonada pro Lula, acha que Lula é neoliberal. Que a juventude mais à esquerda é comunista. E comunista não no sentido do fantasma do comunismo, né, que geralmente o Bolsonaro costuma falar. Comunista de verdade, materialista, que defende revolução armada, né? E que eu acho que alguns parlamentares dessas franjas radicais devem se eleger na esquerda, né? Então esse cara não tá empolgado com o Lula, que ele acha que o Lula é de direita, né? O cara é tão radical à esquerda que acha que o Lula é de direita. As outras, a esquerda moderada, também leva o Lula porque ele é hegemônico, ele destruiu as outras lideranças e não tem mais nenhuma outra pré-candidatura pra eles apoiarem. Então é uma coisa meio assim, o Lula tá indo meio na inércia, mas não é uma figura que ninguém de esquerda apoia que, nossa, agora vem uma baita de uma mudança. Não, é só um cara que a gente mantém lá pra impedir que outro cara ganhe. A do Flávio nem se fala. Tá absolutamente desmoralizada. Quando veio o escândalo do Banco Master, assim, primeiro, quando o próprio nome do Flávio foi escolhido, eu, em Brasília, enfim, sou obrigado e exerço bem o meu trabalho de conversar com todo mundo, né? Com bolsonarista, com petista, com centrão. Os bolsonaristas, quando o Flávio foi escolhido candidato, estavam desolados. Falavam, não, escolheram o pior. O pior do que tinha dentro do campo do bolsonarismo, escolheram. Isso falando de deputados e senadores bolsonaristas. O PT, por outro lado, tava soltando rojão. Falava, não é possível, gente. O PT tava mais ou menos assim. Gente, admite, quem de nós se infiltrou lá, né? Quem de nós colocou fantasia de Valdemar pra escolher esse cara? Não é possível que tenham nos dado esse presente. Aí vem escândalo do Banco Master. Quando veio o escândalo do Banco Master, e eu vou perguntar pro deputado bolsonarista, ele fala, cara, eu vou fazer o meu. Eu vou me eleger, o Flávio vai estar no meu santinho só porque o partido vai dar, mas organizar evento pra ele, tentar ajudar ele a ganhar, cara, não tenho tesão nenhum pra fazer isso. E a militância, imagina, se o deputado tá assim, imagina a militância, imagina a base de apoiadores. E aí, o Flávio vai dando declarações que cada vez mais afundam ele, né? Perguntam pra ele propostas sobre economia. Ele fala, não posso falar senão vou ser atacado. Vai falar quando? Depois de ganhar? A proposta se fala antes, né? Justamente pra você ganhar e pra você implementar. Aí, soltou as asinhas agora, ousou tirar alguma proposta daquela, né, cabeça, como é que eu posso descrever se eu for tomar um processo e eu vencer esse processo? Daquela cabeça em que há poucas coisas e ideologias e propostas não são uma delas. Ele foi lá e fala, não, vou dar o celular para 60 milhões de mulheres e idosos com uma inteligência artificial chamada Maria para combater a violência. Falando, não, gente, tá de brincadeira, né? Não, pera aí, o que é? A vinheta do Zorra Total vai vir depois, né? Não, é sério. Então, a única candidatura que tem gente com orgulho de falar do seu candidato é a do Renan Santos. Isso é sintomático de uma campanha vitoriosa, de uma pré-campanha vitoriosa, razão pela qual eu realmente acho que ele vai vencer. Caralho, tá apaixonado, hein, cara? Nossa, não, apaixonado pela causa, pela parada, porra. Bom, você é um cara que tava no começo do movimento e agora tá também no começo do partido. Eu meio que, se eu tivesse no teu lugar, eu também estaria feliz, entusiasmado e com tesão. Muito bom, fico feliz. Aproveitando esses ganchos aí, Kim, vamos falar de experiência, que é algo que sempre surge aí nesse debate. O Renan Santos, ele não foi prefeito, não foi governador, não foi deputado federal, não foi senador e, obviamente, nunca foi presidente da República. O Lula está aí no seu 5º mandato de presidente da República, Flávio Bolsonaro foi deputado estadual e senador, nunca chegou a um cargo
majoritário, né, como se diz no jargão político, não foi prefeito, não foi governador. Romeu Zema foi governador, Ronaldo Caiado foi governador de Goiás. Aliás, o Caiado, principalmente ao longo dos últimos meses e dessas últimas semanas, está batendo na tecla da experiência de gestão, experiência administrativa, inclusive aumentando ali um pouco o tom contra o Flávio Bolsonaro nessa questão da experiência versus a inexperiência. O que o senhor pode alegar para defender a experiência do Renan Santos? É a própria gestão, por exemplo, do Movimento Brasil Livre? Quer dizer, o senhor considera um case de sucesso? Não tenho a menor dúvida disso, né? O Renan, ele teve a capacidade de montar um partido político quando um ex-presidente da República, no exercício da presidência, não conseguiu. Jair Bolsonaro estava com a caneta na mão, tinha 50 mil cargos de livre nomeação, estava com o apoio do Centrão, tinha apoio do Supremo Tribunal Federal, inclusive na época que ele tentou montar o partido, porque hoje, muitas vezes, os bolsonaristas só se lembram do atrito do Bolsonaro com o Supremo, mas não se lembram que Toffoli e Gilmar atuaram para salvar o Flávio Bolsonaro. Que o Toffoli fez até uma concessão retórica para o Bolsonaro, né? O Toffoli era presidente do Supremo e ele deu um discurso falando mais ou menos o seguinte: olha, gente, agora que nós estamos em novos tempos, não sei o quê, eu chamava de golpe de 64, mas eu vou passar a chamar de movimento, né? Então, assim, a subserviência do Toffoli ao Bolsonaro era tamanha que até no negócio, né, que devia ser... Você, independentemente da sua convicção, deve ter uma grande convicção sobre 64, né? Você achando que é golpe, achando que é revolução, você tem opiniões fortes e não uma opinião fraca o suficiente para você deixar de chamar de golpe para chamar de movimento. Então, o Toffoli chegou nesse estágio, né? E ele suspendeu liminarmente não só a investigação do Flávio, mas de todo mundo que tinha investigações envolvendo compartilhamento de informações do COAF com a Receita, que era justamente o caso do rachadão ali do Flávio Bolsonaro, em que ele roubou na Assembleia Legislativa junto com o André Siciliano, presidente da Assembleia do PT, hoje assessor da Secretaria de Relações Institucionais. Então, o assessor da Glaze ajudou o Flávio Bolsonaro a roubar na Assembleia Legislativa. Então, o primeiro ponto é: mesmo com a simpatia do Supremo, a simpatia do Centrão, Bolsonaro não conseguiu montar um partido político e o Renan conseguiu. Além disso... seria o Aliança, né? Seria o Aliança pelo Brasil, o partido do Bolsonaro. Acho que parou ali em 180 mil assinaturas. Precisava, na prática, assim, em tese, né? Você precisa entregar 560 mil, mas na prática, como você tem perda por divergência de dado e por aí vai, problema de cartório, você precisa entregar 800, 900 mil, Bolsonaro parou em 160. E a administração também de um movimento que se institucionalizou de maneira muito bem sucedida, né? O MBL hoje, ele está em todos os estados da federação, em boa parte dos municípios. A gente tem uma iniciativa bem sucedida fazendo um movimento oposto da imprensa, que é ter uma revista impressa, que é a revista Valete, e a tiragem só aumenta todos os meses, né? Sendo que toda a imprensa está fazendo um movimento contrário, indo para o digital, né? O Renan tendo a iniciativa de ter uma revista impressa cultural, de textos mais densos, que vai, digamos assim, na contramão do que as gerações mais novas estão consumindo, né, de conteúdo mais rápido, mais mastigado, mais fácil, ainda assim, indo mais profundamente. Pô, a gente tá falando, começamos com 0, evidentemente, já estamos partindo aí para 6, 7 mil assinaturas mensais. Um aplicativo próprio, com cursos próprios, com estruturas de dossiês políticos explicando diversos temas, aulas de história, de filosofia, de direito, uma rede social própria dentro desse próprio aplicativo com adesão. Então, existe uma gestão de movimento político e há uma experiência em liderar. Não é fácil você inspirar pessoas, não é fácil você organizar a militância, não é fácil você organizar grandes eventos, como a gente faz com milhares de pessoas todos os anos, e você manter a gestão de vereadores que foram eleitos, deputados estaduais, a minha eleição de deputado federal, do que o Renan foi fundamental nas duas. Então, existe uma comprovação de experiência política, de liderança. Agora, quando a gente vai parar para olhar, né, primeiro, comparando com os outros, o Lula, ele tá aí no seu 4º mandato e ele faz um governo absolutamente fracassado, né? A gente tá com uma das maiores taxas de juros do mundo, a gente tá com a inflação fora da meta, tá numa calamidade de segurança pública, educação nem se fala, né? Mais da metade das nossas crianças são analfabetas, 70% das nossas crianças não sabe quanto é 200 menos 150, não sabe fazer conta com número com 3 algarismos ou mais. Então, assim, a experiência de gestão do Lula é um absoluto fracasso.
Do outro lado, o Flávio Bolsonaro só tem experiência em roubar. Ele teve um mandato que foi dado de presente pelo pai dele, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, participou da rachadinha, depois, né, que ele ganhou pro Senado, ele quis dar saltos maiores e aí ele foi promovido, né, de um rachador para um bandido de roubo de banco, né, junto com o Daniel Vorcaro. Zema e Caiado, né, por mais que tenham experiências de administração, foram lideranças políticas fracas. E por que eu digo isso? Porque os dois se submeteram ao bolsonarismo. Os dois não tiveram coragem de pontuar suas diferenças, de mostrar as traições do Bolsonaro, de mostrar as contradições do Bolsonaro. Os dois fizeram governos baixando a cabeça pro Bolsonaro para não sofrer com a rejeição do eleitorado bolsonarista, né? Não ter coragem política de firmar o seu posicionamento com medo de perder popularidade é um sinal de fraqueza de liderança política. E isso que eles estavam no exercício de um cargo, onde é mais fácil divergir, onde você tem mais poder, onde você tem mais meios de defesa. O único momento, e aqui sendo justo, em que foi pontuada uma divergência foi o Caiado durante a pandemia em relação à vacina, né, que ele defendeu a obviedade de que as pessoas deveriam se vacinar e que o Bolsonaro estava sendo um imbecil de dizer que as pessoas não deveriam se vacinar. Mas tirando isso, em todos os outros momentos, tanto Caiado como Zema foram subservientes à liderança do Bolsonaro. Isso é sinal de fraqueza. Isso é sinal de que quando a gente precisar fazer uma reforma impopular, quando a gente precisar enfrentar Supremo, enfrentar a opinião pública, enfrentar a imprensa para fazer o que é correto, o que precisa ser feito, mas for impopular, eles não vão ter coragem de fazer como não tiveram coragem de enfrentar o Bolsonaro. E aí, então boa parte dessa campanha, ela é baseada não só em mostrar propostas, como tu falou que ele viralizou falando de proposta, mas também demonstrar uma distância dos dois polos, ou não? Sim. Não, assim, primeiro, se você chama de dois polos o Flávio Bolsonaro e o Lula, sim. Sim. Agora, se você chama um polo de direita e outro de esquerda, não. Não, eu tô falando dos avatares mesmo. Perfeito. Eu tô falando Lula e Bolsonaro, vai. Se a gente fosse às urnas agora, segundo as pesquisas, a gente ia ter um segundo turno Lula e Flávio, né? E aí, cara, não tem apoiar ninguém no segundo turno, correto? Não, vamos lá, Igor. Eu não vou opinar sobre um filme com base num frame dele, num print que você acabou de tirar. Tá. Né? Eleição é filme. A eleição, hoje você tem uma fotografia e o filme que nós temos até agora é crescimento do Renan maior do que todos os outros, né? O Lula dá umas vaciladas ali, geralmente oscila dentro da margem de erro. O Flávio ou oscila na margem de erro ou cai, né? Os outros governadores estagnados e Renan crescendo. Essa é a regra das pesquisas. E eu vou trabalhar e eu sei, né? Como eu coloquei pra você, eu tenho convicção de que o Renan vai vencer, sabendo que a trajetória do filme até aqui foi essa, e de que nem chegamos ao ápice. E de que o filme vai ficar muito mais emocionante a partir do dia 16 de agosto, quando nós teremos o primeiro debate, que vai ser o debate da Band, e a partir daí, uma série de debates, inclusive aqui nesta casa, É verdade. no qual, eu não sei se o Renan já te confirmou, mas eu confirmo aqui em nome dele, ele estará, né? Na data, no horário, nas regras que vocês definirem, ele estará. Aliás, depois dos bastidores, eu quero te encher o saco em nome da campanha do Renan em relação a umas regras que eu acho que facilita muito pro candidato. Eu acho que você tem que deixar ele mais largado. Então talvez você goste das minhas regras. Não, eu acho que eu acho sim. Preliminarmente, eu vi uma coisa ali que eu não sei se você abriu regra ou tal. Não, ainda não, então, mas faremos em breve. Tá, então eu não vou entrar publicamente. Tá bom, mas eu acho que tem um ponto ali que deixa muito, muito, muito baba ali pra rapaziada, né? Tá bom. Eu li o rascunho desse regulamento e acho que vai ser emocionante esse ele evento. é desenhado para internet. Então, o objetivo é se comunicar com as pessoas, com o eleitor que tá na internet, e ele, sei lá, eu já sei o que eu espero dos debates da TV, porque eles são, em geral, parecidos, eles seguem o mesmo tom há muito tempo, né? Então, a minha proposta é um pouco diferente, e vai ser legal pra caralho. Mas o que a gente tá falando mesmo? Tá falando de que você falou pra eu me posicionar, né, entre Lula e Flávio, e eu não vou me posicionar entre Lula e Flávio, porque o Renan vai vencer. Aí você fala, quem você vai apoiar no segundo turno? Falou, não sei. Se o Renan ganhar no primeiro, não vou apoiar ninguém.
Se o Renan não ganhar no primeiro, vou apoiar o Renan. Tá bom, parece uma boa resposta. Só para ilustrar que hoje saiu a pesquisa Real Time Big Data, o Renan Santos subiu para 9 pontos no primeiro turno, com o Caiado um pouco atrás, com 7 pontos numericamente atrás, embora seja oficialmente um empate técnico. Lula lá com 40, Flávio 33, se eu não me engano. E o Renan Santos cresceu também na projeção de segundo turno. Embora o Caiado apareça um ponto na frente do Lula, quer dizer, já está mais conhecido nacionalmente, na projeção de segundo turno, o Flávio 3 pontos atrás, o Renan saltou ali, estava aqui checando o número, de 24 em maio para 35 em julho. Quer dizer, subiu 11 pontos na projeção de segundo turno, sendo que o Lula contra ele tinha 48, agora tem 44. Então o Lula está 9 pontos na frente do Renan. O Renan não está ainda numericamente à frente, mas é desses 5 o menos conhecido nacionalmente e, de fato, está em crescimento. Isso é dado objetivo, de acordo com as pesquisas. É claro que cada um faz seu juízo sobre o instituto, tem gente que não acredita nesse ou naquele e tal, mas a gente tem que informar os dados. E eu pergunto para você, Kim, fora assim, você defende as propostas, claro, defende o posicionamento político, mas a que o senhor atribui esse crescimento? E, na verdade, eu queria que o senhor explicasse assim, qual seria a estratégia para conseguir mais eleitores que ainda estão indecisos ou que estão escolhendo, por enquanto, outros candidatos? Existe um caminho que foi mapeado por vocês, além desse crescimento que já existe há muito tempo do MBL na internet? Eu acho que, Felipe, o nosso maior desafio é um desafio muito mais fácil do que dos outros pré-candidatos, porque o nosso desafio é vencer o desconhecimento. Hoje, né, todas as pesquisas mostram que a maior taxa de conhece e vota é do Renan, né? Porque todas as pesquisas mostram que ele está entre 70% a 85% de desconhecimento e, mesmo estando em 70% e 85% de desconhecimento, ele está em terceiro lugar em praticamente todas as pesquisas ou, no pior dos cenários, empatado com 2 governadores que têm um nível de desconhecimento de 20%, 15%, né? Então, Caiado e Zema têm o desafio de convencer um eleitor que já conhece eles e não quer votar neles. O Renan tem o desafio só de se tornar conhecido porque o nível de conversão dele já é o maior de todos, né? E isso faz o nosso trabalho ser muito mais fácil, que eu escuto muito nos nossos eventos também. Pô, eu não precisei ficar argumentando com meu amigo, com a minha família. Eu só falei, assiste um vídeo aqui dele. E converteu em apoio. Então, acho que nosso primeiro desafio é essa questão do desconhecimento. Eu acho que esse desconhecimento, uma vez no debate, né, independentemente do desempenho do Renan no debate, o desconhecimento vai cair drasticamente, porque um apoiador do Flávio, um apoiador do Lula, do Zema, do Caiado, que normalmente não iria parar para escutar o Renan, vai parar para escutar porque ele tá lá para escutar o próprio candidato e o Renan estará lá debatendo com o candidato dele. Então, essa barreira do desconhecimento, eu acho que a gente tá vencendo paulatinamente, né? É o que as pesquisas mostram também, mas mais do que as pesquisas, o crescimento em rede social muito rapidamente também demonstra isso. Eu confesso para você que a minha expectativa, se fosse perguntar 6 meses atrás para mim, eu diria para você que o Renan, ele só iria bater a marca dos 10% depois do início da campanha. Hoje eu tô muito seguro que antes de começar a campanha, o Renan já vai estar com no mínimo 10%, e eu diria que no mínimo 10% em todos, se não praticamente todos os institutos de pesquisa. Então, Que dia é mesmo? O início oficial é agosto, não é? o início oficial é 16 de agosto. 16 de agosto. E que é onde tem já o debate da Band, que é o primeiro, né? Então, o primeiro elemento, vencer o desconhecimento, e o segundo elemento, nessa estratégia de vencer o desconhecimento, entra aquilo que eu já falei sobre a visita aos menores municípios, que gera Quando o Renan passou pelo Maranhão, todos sem exceção, os deputados do Maranhão vieram falar comigo, né? Alguns bravos porque o Renan tinha batido no prefeito deles, outros felizes porque eles faziam oposição aos prefeitos que estavam lá. Mas todos falaram, olha, ninguém nunca causou uma impressão tão grande no Maranhão quanto o Renan passando lá. Ninguém, assim, geralmente o pessoal passa no Maranhão e fala, o estado é miserável, mas o povo é bom e eu vou cuidar desse povo.
Renan foi o único que chegou lá, desceu a lenha, falou que tava na miséria, que tá numa desgraça, que a culpa da desgraça do Maranhão é da classe política do Maranhão e, consequentemente, também do próprio eleitor que votou mal e que aquele ciclo, né, de coronelismo precisava ser quebrado e colocando todos os problemas e mostrando. Mostrou até o problema lá da favela do Coroadinho, que gerou o furdunço também com o prefeito, com não sei o que lá. Essa estratégia tem funcionado, Felipe, de você ir falar dos problemas, falar da maneira dura, falar de uma maneira incisiva e de uma maneira criativa também, né? Nós fomos criados nessa economia de atenção de rede social, então o Renan, ele sabe trabalhar o gancho, né, do começo do vídeo pro cara parar, opa, tô rolando, 3 segundos desse vídeo aqui, tá, deu vontade de assistir. A gente sabe trabalhar com isso e é nessa linha, é nessa pegada que a gente tem trabalhado. Curta esse vídeo e inscreva-se no canal.